Há dias em que olho para minha vida e me pergunto por que razão começo sempre com uma energia determinada, mas acabo no final em desilusão. Enquanto isso, vejo como os japoneses avançam disciplinados, calmos e passo a passo, como se tivessem descoberto um segredo que o resto do mundo ainda não compreendeu. Tentei imitá-los, treinar demais, mudar-me radicalmente, mas após alguns dias tudo voltava a desmoronar. Essa sensação de impotência regressava repetidamente e fazia-me duvidar de mim mesmo. O que mais me atormentava não era o fato de eu ainda não ter mudado, mas sim não compreender por que razão aquilo que impulsiona os japoneses todos os dias me paralisa logo no começo. E o surpreendente é, esse fracasso nunca foi realmente culpa minha. A razão não estava na minha disciplina, nem na minha motivação e muito menos na minha força de vontade. O verdadeiro problema escondia-se muito mais fundo. Enquanto eu tentava mudar a minha vida num único salto enorme, o meu próprio cérebro reagia como se eu o estivesse a colocar em perigo. Ele resistia a tudo o que fosse demasiado radical, demasiado rápido, demasiado intenso. E de repente compreendi por que razão os grandes planos sempre se quebravam enquanto os pequenos passos dos japoneses funcionam. Não se tratava da força de vontade deles, mas da forma como o sistema deles abraça o cérebro humano em vez de o combater. Quando comecei a compreender por que razão grandes mudanças sempre me sobrecarregavam, percebi que não se tratava da minha força de vontade, mas da forma como o meu cérebro reagia à mudança. Para o sistema interior, cada passo radical significa instabilidade. Assim que algo parece grande demais ou demasiado abrupto, o corpo ativa inconscientemente mecanismos de proteção. Eu de repente sentia-me cansado, distraído ou nervoso e durante muito tempo interpretei essas reações como fraquezas pessoais, sem perceber que eram biológicas. O cérebro ama familiaridade, gosta de se mover em padrões conhecidos porque estes transmitem segurança. Tudo o que sai desse enquadramento é automaticamente registrado como um risco potencial, mesmo que racionalmente faça sentido. É por isso que grandes planos falham tão frequentemente. Não porque sejam errados, mas porque estão demasiado distantes daquilo que o sistema nervoso considera executável. Quando comecei a estudar Kaizen, compreendi de repente por que a abordagem japonesa é tão poderosa. Ela não força a mente a um salto, mas convida-a a um passo tão pequeno que quase passa despercebido. Alguns minutos a organizar o espaço de trabalho. Um breve momento de concentração. Uma melhoria minúscula, que não ativa nenhuma reação interna de alarme e por isso pode ser repetida sem esforço. E é exatamente nessa repetição que a mudança acontece. Kaizen não trabalha com pressão, mas com suavidade. Respeita os limites do corpo e usa-os a seu favor. Mostra que o crescimento real não surge de viradas explosivas, mas de pequenos ajustes suficientemente estáveis para criar raízes. E quando compreendi isso, ficou claro, o problema nunca foi a minha disciplina. O problema era a velocidade com que eu tentava mudar, uma velocidade que o meu próprio sistema nunca esteve preparado para acompanhar. Quando compreendi tudo isso, algo fundamental mudou em mim. Pela primeira vez, deixei de ver meus constantes retrocessos como um sinal de que sou desmotivado ou inconsistente. Percebi que, durante anos, me pressionei com métodos que trabalhavam contra a minha própria biologia. Tentei correr antes mesmo de saber como me equilibrar. Esse pensamento trouxe-me um alívio estranho. Talvez eu nunca tenha sido o problema. Talvez apenas o caminho estivesse errado. O momento de maior revelação veio quando percebi que eu não precisava de mais disciplina, mas de um tipo de mudança que o meu corpo pudesse aceitar. Não maior, mas menor. Não mais barulhenta, mas mais silenciosa. O verdadeiro inimigo nunca foi a falta de força de vontade, mas a ideia de que a transformação só tem valor quando é grande. Na verdade, estabilidade começa sempre em algo pequeno, e é exatamente isso que torna o Kaizen possível. Quando entendi isso, deixei de me julgar pelo meu ritmo e comecei a confiar nele. Antes de entender como o Kaizen realmente funciona, acreditei por muito tempo que mudança era um ato de força. Mas quanto mais me libertava dessa ideia, mais claramente percebia que não é a intensidade que faz as pessoas no Japão avançarem, mas a estrutura com que elas incorporam pequenos passos no dia a dia. Não é um impulso espontâneo, nem um breve momento de motivação, mas um sistema que trabalha silenciosamente, dia após dia. E esse sistema só começou a fazer sentido para mim quando percebi que não se trata de alcançar grandes objetivos, mas de moldá-los de um modo que não destrua o meu equilíbrio interior. A partir daí, abriu-se para mim um caminho claro sobre como aplicar Kaizen de verdade. Passo 1. Reduzir o objetivo ao menor movimento possível. O primeiro passo era tão discreto que quase o ignorei. Eu tinha de reduzir o meu objetivo a um tamanho que não despertasse resistência dentro de mim. Ler uma página em vez de 10. Arrumar por 2 minutos em vez de 1 hora. Um breve momento de respiração consciente em vez de uma sessão completa de meditação. Sentia-me estranho, porque durante anos acreditei que a mudança precisava parecer grande para ser significativa, mas justamente aí é que tudo falha. O cérebro só aceita o que parece pequeno o suficiente para ser considerado seguro. Quando reduzi os passos, senti o bloqueio desaparecer. Comecei sem luta interna, e esse começo discreto foi mais forte do que qualquer grande tentativa na anterior. Passo 2. Criar um rastro diário que pareça natural.
Depois que o passo ficou pequeno o suficiente, a tarefa seguinte era repeti-lo diariamente até que encontrasse, de forma natural, o seu lugar na rotina. Eu associei os mini passos a momentos específicos. Ler depois do café da manhã, arrumar um pouco antes de ligar o computador, um suspiro consciente antes de sair de casa. Eram pequenas marcações no meu dia, mas davam sustentação. Aos poucos, senti meu corpo começar a tratar essas ações como algo natural. Já não precisava de motivação, porque a rotina se tornara uma estrutura estável e tranquila. Não era mais um eu preciso fazer isso, e sim um isso faz parte de mim. Passo 3. Aumentar a pequena melhoria apenas quando ela estiver estável. Kaizen não exige aumento imediato. Ele espera até que um passo se torne leve, até que quase não exija atenção. Só então ele pode crescer. Percebi esse momento quando um dia simplesmente continuei sem pensar. De uma página passaram a ser 2, de 2 minutos passaram a 5. De um suspiro consciente nasceu um momento claro de calma. O crescimento não parecia um avanço que eu precisava forçar, mas um impulso natural vindo de dentro. Era um crescimento sem pressão, sem luta, sem a comparação constante com uma imagem perfeita de objetivo. Apenas um avançar tranquilo. A verdade que mais me marcou foi esta. A mudança não falha, porque fazemos pouco, mas porque queremos demais, rápido demais. Kaizen inverte esse princípio. Ele mostra que força não nasce de grandes saltos, mas de passos minúsculos repetidos tantas vezes que se tornam parte de quem eu sou. E é justamente nessa suavidade que reside a força que torna o método japonês tão único. Um progresso que não é barulhento, mas que permanece. Um dos maiores erros que cometi repetidamente foi acreditar que os resultados precisam ser visíveis rapidamente. Quando após alguns dias eu não sentia nenhuma mudança, perdia a paciência e desistia, sem perceber que o Kaizen age nos bastidores. O segundo erro foi tentar melhorar várias áreas ao mesmo tempo. Eu queria ser mais produtivo, mais saudável, mais disciplinado e mais calmo, tudo em paralelo, e depois me surpreendia por meu sistema interior estar sobrecarregado. Outro erro foi subestimar os pequenos passos. Eles pareciam tão insignificantes que muitas vezes eu acreditava que não tinham valor, e justamente assim destruía o efeito deles. E por fim, cometi o erro de interpretar pequenas interrupções como fracasso. Um único dia perdido significava imediatamente para mim: tudo acabou, embora o Kaizen exista exatamente para suavizar esses momentos. Só quando entendi que consistência é mais importante do que perfeição é que meu dia a dia começou realmente a mudar. Quanto mais eu seguia esse caminho, mais compreendia que mudança não significa ser forte o tempo todo. Significa, acima de tudo, dar espaço a si mesmo. Você não precisa funcionar perfeitamente, nem precisa realizar tudo todos os dias. Basta encontrar hoje um único passo pequeno que faça sentido para você. É normal sentir cansaço. É normal parar de vez em quando. E é normal que alguns dias pareçam mais pesados que outros. Isso não te tira nada. Você não está quebrado só porque anda mais devagar. Você está aprendendo, de uma forma suave, como trabalhar com o seu próprio ritmo. Quando você deixa de se punir por não conseguir tudo imediatamente, abre-se um novo espaço dentro de si. Um espaço onde pequenos passos são suficientes, onde crescer não dói, e onde você finalmente começa a não se ver como um obstáculo, mas como parte do caminho. Quando compreendi quão silenciosos e ao mesmo tempo poderosos podem ser os pequenos passos, comecei a ver-me de outra forma. Já não me via como alguém que tenta constantemente reorganizar a própria vida, mas como alguém capaz de crescer um pouco todos os dias. Essa visão mudou tudo. Eu já não precisava provar que sou forte, só precisava provar que estou disposto a continuar, mesmo que lentamente. E talvez essa seja a descoberta mais importante. Você não é alguém que tenta desesperadamente ser melhor. Você é alguém que tem a capacidade de se desenvolver continuamente, de forma calma, constante e no seu próprio ritmo. Se quiser continuar essa jornada, acompanhe-me. Podemos crescer passo a passo, um dia depois do outro.